Tá bom. E agora, para explicar essa segunda parte aqui, que é um pouco mais chata, eu não vou saber explicar ela direito, porque, como eu disse, eu ainda não entendi o polinômio de Lagrange, e eu fiz tudo isso em cima do que o professor de matemática lá, que eu mandei o vídeo, explicou. Então, se você acompanhar o que ele falar, você vai conseguir entender isso de certa forma. Mas então, eu criei essa função chamada de polinômio de Lagrange e passei nela uma lista de coordenadas, que é o equivalente a isso daqui, né? Uma lista contendo várias coordenadas, e também o nosso x, que seria, no caso, o valor que deve ser estimado. Aqui eu utilizei essa variável chamada n coordenadas para armazenar a quantidade de coordenadas que eu tenho nessa lista, porque vamos precisar dessa quantidade para fazer o loop e os cálculos. Eu poderia também, no lugar disso daqui, ó, ter utilizado isso daqui diretamente, a quantidade de pontos que a gente informou lá no começo. Então, eu fiz um loop, passei essa quantidade de pontos, né, quantidade de coordenadas, e aqui, ó, repara que eu tenho duas variáveis, xy, xi e yi, e elas respectivamente vão receber os valores x e y de cada coordenadazinha que eu tenho dentro da nossa lista de coordenada, né? Então, se eu tenho lá na nossa lista de coordenada uma coordenada e 1,2, aqui vai ficar armazenado 1 e aqui vai ficar armazenado 2. Aqui eu fiz outra função para calcular o L, né? Passando o izinho aqui. E aí, ó, eu tenho aqui essa variável armazenando 1, que eu vou utilizar ela para fazer multiplicação depois, ó, daqueles valores. Porque eu não poderia ter inicializado ela como zero, porque eu preciso, desde o primeiro loop, fazer essa multiplicação aqui, ó. Então, se eu fizesse com zero, ia dar sempre zero. E aí eu fiz outro loop, passando também a quantidade de coordenadas, a quantidade de ponto. Aqui eu fiz essa diferenciação, ó, porque eu não posso fazer aquela conta de x menos x1, x0 menos x1, se as coordenadas forem a mesma. Eu só posso fazer com coordenadas diferentes, entendeu? Aqui eu estou armazenando o valor x das coordenadas nesse xj, e aqui eu estou fazendo justamente aquelas contas lá de x menos x1, x0 menos x1, e por aí vai. Eu vou multiplicando, né, e armazenando nesse valor. E no final eu retorno esse valor, esse valor L. Aí aqui, ó, eu estou utilizando essa variável soma aqui para ir armazenando, né, todos os valores L para fazer aquela multiplicação. Na verdade, eu estou usando essa variável para fazer aquela multiplicação. Y0 vezes L0, Y1 vezes L1 e por aí vai. E no final eu retorno essa variável, que já está tudo calculado já. Chamei a função aqui novamente, passando a nossa lista aqui e o valor estimado e armazenei nessa variável y. E aqui eu apenas printei o grau do polinômio, né, que é sempre 1 a menos que a quantidade, e também a resolução. Essas chaves aqui, ó, essa função .format, o que ela faz? Ela troca essas chaves aqui pelo valor que forneci. Ó. Por exemplo, essa vai trocar pelo x, essa daqui pelo y, e é basicamente isso.